Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite para todos aqui do Blind Vision. Então estamos aqui na nossa saga do que o deficiente visual, do que o cego pode fazer. Hoje estamos aqui com o Pai Charme, certo? Estamos aqui com o Pai Charme. Bom, tanto no VS Studio Code, como eu já mostrei num vídeo, né? Agradeço aí as visualizações, agradeço os likes. E agora estamos aqui no PyCharm. Cálice. Deixa eu diminuir aqui a velocidade. Por mais que eu diminua o volume aqui do meu NVDA, mas na gravação vai ficar um pouco alto o volume aí. Eu não tenho como baixar, eu não consegui ainda ver como baixar isso lá no OBS Studio. Velocidade 35. Velocidade 30. E a velocidade 30 aqui de boa. Então, quero criar um código, quero criar um arquivo, um algoritmo, criar um projeto, enfim. Criar um projeto no PyCharm para quem não tem muita familiaridade com o PyCharm. É simples, é Alt F. File menu selecionado. New project. File menu Project título ou window painel. deixa eu ver Project aqui. Navigate menu selecionado. Search everybody selecionado a project título. Deixa eu ver. Em branco. Em branco. Project título window painel. Alt File F. menu new ponto. Alt F new, né? Uma seta para baixo new, seta para direita. Paste menu. Pasta. Find menu alt mais F. Find. Find usagens menu. Find users. Convert indentes menu. Convert indent, mas New não é isso que eu project quero. new ponto alt mais. Agora sim. Paste menu. Tava no lugar errado. Opa. New project não. new ponto. New scratch file alt new ponto. Paste menu. New project new ponto. Espaço. Project título window painel. New lista. New scratch file selecionado. Project Não é isso que título eu window. quero Projeto fazer. sublinha aula sublinha nível 3 aula sublinha 13 sublinha de sublinha rosto selecionado recolhido 1 de 7. O projeto eu já tenho criado aqui. Mas se eu quiser criar um novo projeto, eu venho Alt F. New ponto. New project ponto. New Project, certo? Eu dou um Enter aqui em New Project, ele vai abrir uma tela. New env location 2 pontos painel edição selecionado Python project. E aí você sempre, quando você criar uma pasta, que você chamar aquele ambiente para o PyCharm, você pode criar uma pasta a partir daqui, né? Em algum lugar a partir daqui, por exemplo, aqui eu tenho um caminho já destinado. C, dois pontos, barra invertida, C, barra invertida users, barra invertida marco, barra invertida e aí o nome do meu computador, barra invertida marco, né? Barra invertida PyCharm Projects. Barra invertida PyCharm Projects. Aqui, quando ele fala PyCharm Projects, depois dessa barra em diante aqui, eu posso alterar tudo isso aqui, criar o nome de um projeto que eu quiser. Barra invertida marco, A, X, O, P. Aqui, ó, em cima do P, né? PyCharm Project. Eu seleciono tudo, dou um delete e coloco ali o nome da pasta, projeto Python, por exemplo. E depois do projeto Python ali, eu posso colocar uma outra barra com outro nome, e aí ele vai ficar concentrado dentro do projetos em Python. Dentro do projetos de Python, que é o nome da pasta geral, eu coloco outro nome ali, que aí vai ficar meu projeto dentro daquela pasta, entendeu? Uma subpasta, no caso. Tá? Mas, enfim, é bem fácil de fazer isso aqui. Eu vou mostrar pra vocês, eu vou deletar aqui. Em branco. Barra invertida em branco. Então, barra invertida marco, barra invertida... Barra invertida em branco. Projeto N. Python, barra invertida. Barra invertida. E aí eu vou colocar assim, exemplo. Exemplo de projeto. Exemplo de projeto. Ok, então, o nome da minha pasta vai ficar no C, users, marco, projetos Python, barra invertida, exemplo de projeto. Tá? Esse vai ser o caminho aqui. Tá ok? Aí eu vou dar tab aqui para ver. New Environment Using, botão de opção marcado 1 de 2. New Environment Using, botão de opção marcado. Isso aqui não precisa mexer. Caixa de combinação virtual recolhido. Ó, aqui no PyCharm, ao contrário do VS Studio Code, que a gente tem que criar
a nossa venv, aqui no PyCharm ela já tem a venv, porque o PyCharm ele foi feito para Python, certo? Aqui no PyCharm ele já foi feito para Python. Então, o venv aqui, que é Virtual Environment, que precisa ser criado, que precisa ser startado no VS Studio Code para a gente trabalhar em cima de uma virtualização, aqui no PyCharm não precisa criar porque ela já vem como padrão, certo? Vamos dar mais tab Locação, aqui. 2 pontos, painel, edição C, 2 pontos, barra invertida, users, barra invertida, marco, barra invertida, projeto Python, barra invertida, exemplo de projeto, barra invertida, vem. Ó, então aqui tem o caminho completo, C, barra invertida, users, barra invertida, marco, barra invertida, projeto Python, barra invertida, exemplo de projeto, barra invertida, venv, tá? Que ele vai usar a nossa virtual env, certo? Que é Virtual Environment. Vamos dar mais um tab. Base interpreter, 2 pontos, painel, caixa de combinação, Python 3.10c, 2 pontos. Bom, aqui tem a base de interpretação. Se você tem várias instâncias de versões do Python instalada, você pode escolher a que você quer, né? É uma caixa de combinação aqui. Então você pode dar uma barra de espaço aqui e escolher a qual que você quer, certo? Browse, botão Shift mais Enter. Browse. Inherit global city hífen packages, caixa de seleção não marcado. Isso aqui eu não vou marcar agora. Mac available to projects, caixa de seleção não marcado. Mac, tá, isso aqui também não vou marcar. Create a main.py welcome script, caixa de seleção não marcado. Create a main.py. Isso aqui é um main.py de exemplo. Se você quiser marcar, você pode marcar para ver ali o exemplo e o que ele vai falar para você. É um algoritmo todo comentado, né? Tá, mas eu não vou marcar. Create botão. E aqui o create, certo? Então vamos criar Open project aqui. diálogo, X window, botão Alt mais T. E aí vai abrir aqui New Project, this window. E aí vamos dar um Enter aqui no this window. Project title window painel, project structure tree árvore. Project Structure Tree Árvore. Então ele está criando, tá? Tem que esperar um pouquinho. Ok. Esperar um pouquinho aí ele criar. Pam, 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 pam. Já vai completar aqui. Ele pode às vezes demorar um pouquinho, pode não demorar. Porque ele está mudando de ambiente, aquela coisa toda, certo? Então, para ver se já foi criado, você Espaço. aguarda um pouquinho aí, vamos ver. E aí ele parou de OBS. falar. Opa, apertei o botão errado aqui. Exemplo. Então, Project title window Alt painel. 1, tá? Alt 1, Project Explorer, ok? External exemplo de projeto C, 2 pontos, E tá barra aqui, ó, invertida. exemplo de projeto C, 2 pontos, e aí ele dá o caminho. Eu vou mostrar para vocês agora como foi criado mesmo e o que foi colocado dentro desse projeto aqui. M. Marcos Alan. Então, Marcos Alan, abre aí. Marcos Schussler, janela. Modo de pesquisas, linha 2, coluna 11. P. Postimar, linha 2, coluna 12, 35 de 53. P. Projeto Python, linha 2, Aqui, ó, coluna 13. projeto Python, ó. Projetos Eclipse, Marcos Pode Lee. ver aqui, ó, Projeto Python. Projeto Python, e logo depois eu tenho o Projetos projeto Eclipse Charm Project. e PyCharm Projects. Aqui onde é que eu tenho concentrado os projetos das aulas que eu dou em Python. Projeto Python, linha. Então aqui é projeto Python, eu vou entrar Modo aqui, de exibição de itens, lista. Exemplo de projeto. e aqui está o meu projeto, Selecionado. tá? Aqui Modo de exibição. é o nome, aqui no geral aqui, Projeto Python, linha 2. é o nome da pasta geral. Dentro dela, eu tenho uma subpasta com o projeto em si que eu vou trabalhar. Então, selecionei aqui, ó, Exemplo de projeto 1 de 1. exemplo de projeto. Ponto ideia não selecionado. E aí aqui agora eu entrei nele, eu tenho ponto ideia, Modo de certo? ponto ideia 1 de Porque, 2. Vem 2 de 2. Ponto ideia 1 o de ponto 2. ideia Vem 2 de e o nosso virtual env, certo? Então isso aqui já está prontinho aqui para nós, é só criar os nossos pacotes, criar o nosso primeiro exemplo aqui. E aí é Exemplo isso, de projeto. tá? Então vamos fazer aqui, ó. External Libra exemplo. External Libra Scratch XA. External Libra exemplo de projeto C, 2 pontos, Tá? barra Então invertida. em cima de exemplos de Nível 3 projeto, vem
Nível 2, exemplo de projeto C, dois pontos barra, nível 3, vem library, nível 4, include selecionado, lib, selecionado, recolhido, script, selecionado, recolhido, 3 pontos, git, ignore, selecione, vem, ponto CF, nível 2, external, Tá, exemplo de... então tá tudo aqui pra gente, certo? Exemplo de projeto. Em cima do nome exemplo de projeto, se eu vou dar uma seta, eu dei uma seta para direita e aí vocês podem ver a estrutura de árvores que foi criado aqui para que seja reconhecido todos os algoritmos pelas bibliotecas do Venv, pelas bibliotecas do próprio Python, da nossa lib, né? E tudo mais, certo? Então agora aqui em cima do nome do projeto eu vou dar o botão de aplicação, que é o botão direito do teclado. Project, new menu. New, seta para direita. New Scratch Direct Python Package. E aí eu tenho aqui, ó, Directory, que eu posso criar um diretório, certo? Eu posso criar um diretório, por exemplo, aulas básicas, né? Por exemplo, aulas básicas é o nome do diretório. Python Package. Aí o meu Python Package, que eu posso criar dentro do diretório, né? Que é o Python Package, que é o pacote, né? Eu posso criar primeira aula. Dentro do Python Package vai ser criado automaticamente um sublinha init vazio, que você pode utilizar ele, né? Ou renomear, certo? Então eu vou criar aqui, ó, Directory. Vou colocar aqui fundamentos. E nem precisa ser maiúsculo. Fundamentos em Python. Sublinha M. Sublinha P. Y. Tá? Fundamentos, sublinha em, sublinha Python. Vou dar um Enter. Nível 2, exemplo de projeto C. Agora eu tô aqui em cima do exemplo de projeto, desço a seta uma vez. Nível 3, fundamentos, sublinha em sublinha Python Fundamentos, sublinha em sublinha Python, certo? Agora eu vou dar um menu de aplicação de novo. Project, new menu. New, seta para baixo, new, seta para direita, File. New Scratch, e vou descer até em Python Package. Python Package. Aqui, Python Package, vou dar um Project, Enter. Window, painel, edição. E aqui no meu Python Package eu vou colocar aqui primeira aula. P. R. N. R. A. Sublinha A. U. E. A. Primeira aula. E vou dar um Enter de novo. Project. Então eu tenho aqui minha estrutura. Nível 2, exemplo de projeto. Exemplo de projeto, que é o nome do meu projeto. Nível 3, fundamentos, sublinha em sublinha Python selecionado, expandido 1 de 2. Tá. Fundamentos em Python, que é o nome do meu diretório. Uma seta para baixo. Nível 4, primeira sublinha aula selecionado, expandido. Primeira aula, tá expandido já. E mais uma seta para baixo. Nível 5, sublinha init, sublinha, Ó, ponto eu tenho meu sublinha init, tá? Esse sublinha init aqui, automaticamente quando você cria um pacote, ele cria esse sublinha init, que é como se fosse um arquivo de arranque, certo? Só que aí eu não quero usar o sublinha init, tá? Então, o que acontece? Para evitar de você apagar esse arquivo aqui, a gente renomeia ele. Então a gente dá um do refactory. Certo? Então a gente aperta o botão direito em cima do arquivo, desce até refactory. Ó, refactor. A gente dá uma seta para a direita em cima de refactor e rename. Em cima dele, aqui onde abriu para a gente renomear, a gente só vai fazer o seguinte: a gente vai mexer uma vez só no delete, vai dar um delete para excluir ali o nome do arquivo. Ponto. E ele vai falar ponto. Por quê? A partir desse ponto está escrito a extensão .py, né? E aí isso a gente não apaga. A única coisa que a gente vai fazer agora aqui é escrever e dar um enter. Então vamos escrever aqui exemplo 1. E até eu posso botar aqui exemplo 1 com E maiúsculo. Exemplo 1 e vou com o tab agora. Scope 2 pontos. Browse, botão Shift, Help, botão Soul, Refactor, botão Alt mais R. Até em cima de Refactor, certo? Vou com o tab até em cima de Refactor e dou um Enter. Deixa eu ver qual é o atalho. Refactor, botão Alt mais R. Alt mais R. Project título, tá. Painel. Alt mais R, eu dei um do Refactor em cima do nome do arquivo. Agora, nível 4, primeira sublinha aula. Primeira sublinha aula. Nível 5, exemplo 1.py selecionado 1 de 1. Exemplo 1.py. Certo? Então já foi renomeado. Exemplo 1.py, eu vou dar um Enter. Agora eu quero deixar a tela do meu editor inteira. Eu vou dar um Alt 1, ele vai voltar para o Package Explorer. Vou dar um Alt 1 de novo. Exemplo 1. Ele vai para dentro do arquivo, ampliando ele. Dentro desse exemplo 1, então eu vou fazer o seguinte. Deixa eu aumentar aqui o tamanho para quem está vendo. Para quem enxerga um pouco está vendo.
eu vou escrever aqui um print olá mundo. P, I. Lista. Print abre parênteses. Editor, por exemplo, abre fecha parênteses. Então, print é uma função, tá? Print é uma função do Python. Dentro dos parâmetros aqui eu vou passar uma string, Aspas. vou abrir e fechar aspas e vou escrever aqui, olá mundo, L, A, espaço, M, U, N, D, O, exclamação. Vou dar um Ctrl S para salvar de fato, porque ele salva meio que automático, mas a gente dá um Ctrl S para salvar de verdade. E aí para executar, Ctrl Shift F11. Print abre parênteses, branco. Print abre parênteses, aspas, olá mundo, exclamação. É Ctrl Shift F11 ou é Ctrl Shift F10? Ah, é Ctrl Shift F10, desculpa. Exemplo 1, Tol, Ctrl Shift F10, daí eu vou... Se você não cair direto dentro do terminal, o terminal é bem acessível, tá, gente? Se você der um Ctrl Shift... Deixa eu ver se é Ctrl Shift F10 mesmo. É, Ctrl Shift F10. E aí, se você não caiu, você está navegando com as setas e ele está falando a mesma coisa que você escreveu ali, você vai fazer o seguinte, ó, vai dar um Alt 4. Exemplo 1. Pode acontecer de quando você der um Alt 4, ele já cair dentro do terminal, certo? O que eu faço? Eu dou um Shift Tab Console guia. e aí ele vai falar Console Guia. Quando ele falar Console Guia, eu já estou dentro do terminal. Aí eu consigo navegar com as setas, ó. Process finished with exit code 0. Process finished with code 0 quer dizer que eu não tenho nenhum erro no meu código. Então eu posso dar uma seta para cima. Process finished branco. Ele vai falar de novo, daí ele vai falar em branco. E aí eu dou mais uma seta para cima. Olá mundo, exclamação. E aí ele vai me dizer, olá mundo. Tá, pessoal? Então é bem simples também. Dá um Alt 4 depois. Eu tô no terminal. Vou dar um Alt 4 para fechar o terminal e voltar pro meu editor. Certo? Quero voltar pro meu Package Explorer, onde que tá meus pacotes. Eu vou dar um Alt 1. Project Tool. Project Tools, né? Nível 5, exemplo 1.py. E aí eu tenho aqui o meu exemplo 1.py. Certo, pessoal? Então, assim, ó, bem fácil. Cego consegue tranquilamente também trabalhar no PyCharm, além do VS Studio Code. No próximo vídeo eu vou estar mostrando aí como é que o Cego consegue criar um projeto e trabalhar com Java no Eclipse. Ok? Espero que vocês gostem desses videozinhos básicos assim que eu estou passando, mas é só para comprovar e para provar mesmo que Cego consegue tranquilamente trabalhar nas IDEs mais utilizadas aí, que é o VS Studio Code, PyCharm e Eclipse. Tá? Se vocês quiserem demonstração, além dessas 3 IDEs, de mais alguma IDE, deixe nos comentários aí, aí eu vou mostrar como que trabalhar em outras IDEs, caso elas sejam acessíveis, certo? Se elas não forem acessíveis, eu já respondo no próprio comentário de vocês aí no canal, tá bom? Então, meu nome é Marcos, sou cego, sou deficiente visual. O cego é uma coisa, deficiente visual é outra, mas enfim, tá? Deficiente visual é aquele que enxerga um pouquinho, e cego é aquele que não enxerga nada, mas é uma generalidade aí, né? Algo genérico, algo geral que eles denominaram aí. Cego engloba todo mundo, deficiente visual engloba todo mundo, só que não é bem assim, a gente sabe disso. Quem é, sabe, certo? Então, basicamente é isso, tá? Então, mais um vídeo aí de que cego consegue trabalhar com programação tranquilamente. Óbvio que esse exemplo aqui foi um exemplo bem básico, mas é isso aí, ok? Então, um forte abraço para todos e até a próxima. OBS 27.2